Sejam todos bem-vindos aqui no canal do NEP Honório Abreu, para darmos continuidade na leitura comentada do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel para o médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Hoje vamos finalizar o capítulo 20, Renascença do Mundo. Que tenhamos momentos muito agradáveis. Renascença religiosa. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a Igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários, com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição de todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Elisabeth tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Devido a todas essas mudanças que estavam ocorrendo através da reforma geral ordenada pelo nosso Divino Mestre Jesus, a Igreja não poderia ficar de fora. Principalmente quando, em 1518, o Papa Leão X, que chegou ao papado não pelos seus méritos religiosos, mas por pertencer à mais poderosa e nobre família de toda a Europa, os Médicis, publicou o livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde todos os pecados tinham um preço para a sua absolvição. Não importaria o mal que você tivesse provocado ao próximo. Bastava fazer uma contribuição monetária à Igreja para que os seus pecados fossem perdoados. Frente a isto, começou um movimento de reforma, buscando repensar toda a estrutura da Igreja. Assim surgiu Martim Lutero, que levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando, sobretudo, essa doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses,
em 1517, principalmente abrindo um conflito contra o vendedor das indulgências. Sua recusa em retratar-se de seus escritos a pedido do próprio Papa Leão X e também do imperador Carlos V resultou em sua excomungão da Igreja Romana e a sua condenação como um fora da lei pelo imperador. Quando Martim Lutero escreveu as suas 95 teses, Calvino tinha apenas 8 anos de idade, o que faz com que ele seja considerado como da segunda geração da Reforma Protestante. Para muitos historiadores, Calvino teria sido para o povo de língua francesa aquilo que Lutero foi para o povo de língua alemã. Já falando de Erasmo, a sua produtividade literária começou um pouco tarde, somente depois que ele dominou o latim e começou a escrever sobre os grandes temas contemporâneos, nomeadamente sobre literatura e teologia. A sua revolta contra as formas de vida da Igreja não resultou tanto das dúvidas quanto à verdade da doutrina. Nem tanto tem também a hostilidade contra a organização da Igreja. Mas ele sentiu que, antes de tudo, era necessário aplicar os seus conhecimentos na purificação da doutrina e na liberalização das instituições do cristianismo. Como acadêmico que ele era, ele tentou libertar os métodos escolásticos, a maneira como era ensinado a formação dos padres, de uma rigidez e de um formalismo que redundava de todas as tradições medievais. Mas ele ainda não ficou satisfeito com isso. E ele viu-se como um pregador da retidão, pela sua convicção em toda a sua vida que era necessário regenerar a Europa através de uma aprendizagem sã. Ele aplicou isso literalmente na administração dos assuntos tanto da Igreja quanto do Estado, e se correspondeu com os mais nobres e mais importantes pensadores da Europa de seu tempo. Já Melanchthon escreveu os comentários sobre o Novo Testamento, publicando em 1537 os seus comentários sobre a Epístola de Colossenses, e entre 1529 e 1556 ele escreveu também um comentário sobre a Epístola aos Romanos. Ele foi a quem escreveu a Confissão de Augsburgo, e também a apologia sobre essa confissão. E essa confissão tomou um caráter fundamental para as igrejas luteranas e vigoram até os dias de hoje. Ele ficou conhecido como um profundo educador da Alemanha, reformando as escolas alemãs. Mesmo assim, ele estava ainda desgostoso com a forma que a instrução era conduzida nas escolas alemãs. E ele escreveu o livro Miseris Pedagogus, onde ele retratava essa realidade e procurou essa grande reformulação. Para vocês terem uma ideia, até o século XVIII, os manuais acadêmicos e escolares de Melanchthon ainda eram usados em todos os países, inclusive em instituições ligadas a Roma. E, por todo o seu trabalho, pelos seus conceitos de direito natural e a razão, tiveram uma influência profunda na filosofia iluminista. A Companhia de Jesus. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental, o Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos.
fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício por toda a parte, onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Mas é lógico que todo este movimento de iluminismo, de renovação, de mudança da forma de vida do povo europeu faria com que os inimigos do Cristo, aqueles membros infelizes da espiritualidade inferior, reagissem violentamente contra todas essas mudanças que vinham ocorrendo, transformando a Europa num mundo melhor. Surge a figura de Inácio de Loyola. Em 1534, ele funda a Ordem dos Jesuítas, que traria grandes danos a toda a humanidade, criando o famigerado Tribunal da Inquisição, que levou muitos pensadores, muitos cientistas acusados de blasfêmia a sofrerem consequências terríveis através de profunda violência, através de métodos extremamente terríveis para arrancar uma confissão à força, fazendo com que estes pensadores fossem acusados através desses métodos de tortura profunda. Muitos perderam a vida através do Tribunal da Inquisição, porque o Papa concedeu ao jesuitismo o poder de decidir a vida e a morte em todos os países católicos. E, infelizmente, mais uma vez, nuvens negras pairaram no horizonte de toda a humanidade. A ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente dos fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta, tanto assim que, quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773 com o seu breve Dominus ac Redemptor, exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus, no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. E assim, após mais de 230 anos, os jesuítas começaram a ser expulsos, iniciando pelo Brasil, em 1754. Foram expulsos de Portugal em 1759, da França em 1764 e da Espanha e suas colônias em 1767 e parte da Itália em 1768. No ano seguinte, um conclave papal foi quase completamente dominado pelo problema da Companhia de Jesus,
Clemente XIII, que era o Papa, havia planejado um consistório para discutir o assunto, mas morreu em 2 de fevereiro, na noite anterior da realização do evento. Com a adesão de um novo Papa, os monarcas Bourbon da França pressionaram pela supressão total da sociedade. E finalmente Clemente XVI tentou aplacar seus inimigos por aparente tratamento hostil aos jesuítas. Ele se recusou a se encontrar com o superior geral, que era Lourenço de Risse, e retirou da administração das faculdades irlandesas e romanas, e ordenou que a partir daquela data não se recebessem mais noviços na ordem. Porém, a pressão continuou aumentando, a ponto de os países católicos ameaçarem se afastar da igreja. Clemente XVI acabou cedendo, em nome da paz da igreja e para evitar uma secessão, uma ruptura na Europa, e suprimiu a Sociedade de Jesus pelo breve Dominus ac Redentus, que foi publicado em 21 de julho de 1773. Findava assim este breve período negro da história, quando toda a ciência ficou submissa à Igreja, se impediu um avanço que vinha propagando-se por toda a Europa, abrindo novos horizontes e propiciando um momento de grande crescimento que estava planejado pelo Cristo. Mas nada pode impedir o poder do nosso governador planetário. Tudo ruma no sentido estipulado pelo Mestre Jesus. E não tardará para que novos movimentos renovadores tomem conta de toda a humanidade. Mas isso nós veremos um pouco mais para frente. Por enquanto, agradeço a companhia de vocês e convido a todos que se juntem na próxima semana para estudarmos um novo capítulo deste livro fantástico, A Caminho da Luz. Até lá, fique com Deus.